ó Deus, desafiados a mudar de vida e a viver segundo os teus estatutos, ó Pai. Traz paixão em nossos corações nesta noite a ouvir esta palavra, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus Amém. abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus, Amém. aleluia. Deus é muito bom. Você está feliz com o Senhor? Pastor, acho que o celular é da senhora também. Que bom poder estar aqui, que bom que o nosso Deus nos trouxe aqui essa noite. E eu quero, pela misericórdia e graça do Senhor, compartilhar uma palavra e que você possa ser tocado assim como eu fui hoje pela manhã, enquanto o pastor ministrava. Eu fazia resoluções com Deus, eu falava como eu preciso melhorar, e eu fui muito tocado por essa palavra, que ela também alcance o seu coração e gere vida, gere transformação. Nós estamos no ano de 2021, nós temos uma palavra profética, nós como Igreja de Cristo Dawkins temos uma palavra sobre nossas vidas, e o quanto antes nós entendermos e passarmos a viver isso, vai ser melhor para nós. Não podemos deixar chegar ao final do ano para nós entendermos que 2021 é um ano de fé e um ano de provisão. Então, quanto antes entendermos isso, vai ser muito melhor para nós. Não podemos deixar o nosso ano passar e não viver dessa fé e dessa provisão que Deus quer derramar sobre nossas vidas, que Deus quer entregar sobre a vida de cada um de nós. Que nosso Deus nos traga essa revelação e possamos viver sobre ela e sermos muito abençoados. O nosso pastor Luiz Carlos está trabalhando, está escalado lá no Corpo de Bombeiros hoje, agora à noite. Certeza que ele gostaria muito de estar aqui com você, mas o dever chamou ele lá. E eu tenho certeza que ele manda um abraço para cada um de vocês. Ele não me transmitiu esse abraço, por isso que eu não falo, ele está mandando um abraço. Eu tenho certeza que ele gostaria de estar aqui e está mandando esse abraço para vocês, tá bom? Então, esse nosso ano de 2021 é um ano de fé e um ano de provisão. Se é um ano de fé, é um ano de oração. Precisamos orar. E o título da nossa mensagem que queremos compartilhar hoje, o tema de hoje é fé e provisão e a prática da oração. Nós precisamos orar. Como necessitamos orar? A gente entendeu, a gente já sabe que orar é um mandamento do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não deixou para cada um de nós como sugestão a oração. Ele deixou a oração como um mandamento. Em Lucas 18, no versículo 1, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A nossa oração precisa ser quando? Sempre. Sempre precisamos orar. E aí nós oramos no nosso secreto, nós oramos quando estamos andando, oramos quando estamos dirigindo. Obrigado. Oramos quando estamos dirigindo, oramos quando passamos por dificuldade, oramos quando queremos agradecer. Precisamos orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então não devemos parar as nossas orações, devemos orar em todo o tempo. A gente até sabe sobre a importância da oração para as nossas vidas. A gente entende, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, a minha começou lá um pouco mais de 20 anos atrás, mas a gente vai começando a nossa caminhada. E aí falam para a gente assim: olha, você precisa falar com Deus, você precisa orar. Alguns nessa caminhada conseguem desenvolver muito bem, outros ainda ficam apenas como as crianças, sem a responsabilidade, sem o entendimento, sem a plenitude. Sabe que existe,
sabe que está ali, sabe que pode ser bom, mas não avança, né? Não cresce. Tiago 5,16 diz que a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Aqui temos uma igreja reunida hoje, cheia de justos, que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Então a sua oração, ela tem grande poder e resultados maravilhosos. Como é bom ver os resultados da nossa oração. Como é bom entender isso nesse nível, entender que a nossa oração gera no mundo do Espírito algo que vai ser palpável nesse mundo físico. Às vezes a gente não entende isso e fica guerreando, como esmurrando o vento, mas a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, todos os demônios nas regiões celestes que conspiram contra as nossas vidas. E aí a gente quer lutar contra a pessoa, quer lutar contra a circunstância, mas não quer conquistar nesse mundo espiritual que carece de armas espirituais, que são acionadas através da nossa oração. O nosso maior exemplo de oração foi Jesus. Não temos dúvida disso, ele nos ensinou a orar. Quando esteve aqui, Jesus foi 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. Ele, como homem, ele nos mostrou que precisamos orar. Lucas 6,12 diz: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Olha só, Jesus atravessou toda a noite orando a Deus. Toda a noite, toda a madrugada. Eu não sei o que é, mas parece que tem um mistério na oração da madrugada, que é uma oração... já ouvi falar o seguinte, que é o horário que está mais vazio, né, a fila de pedido. Mas quando é dia aqui, gente, é noite em algum outro lugar, então sempre vai ter alguém pedindo, não tem esse negócio de fila mais vazia não. Né? Mas o que existe é uma intenção e um sacrifício. Orar muitas vezes, parar para orar não é fácil, tantas coisas durante o dia tentam nos roubar a atenção. Se a gente começar o dia e não intencionar a orar, passa o dia e a gente vai fazer aquela oração no final da noite, quando já deitados, Deus abençoa Deus e vai dormir, né? Se a gente deixar, o nosso dia passa dessa forma. Então, assim que mandou o povo embora, está lá em Mateus 14:23, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Então Jesus estava orando. Jesus foi quem mais orou. Jesus demonstrou a importância da oração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E hoje ele está aqui nessa noite, querendo ensinar cada um de nós a orar. Eu não quero dar receita aqui de oração, mas eu quero falar da importância da oração e ser prático quanto à nossa oração, quanto ao nosso dever de orar. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para o lugar deserto, onde ficou orando. Está lá em Marcos 1, o verso 35 e 36. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Marcos 6, 46. Jesus parava, a Bíblia fala que muitas pessoas estavam atrás de Jesus, as pessoas quando foram alimentadas foram atrás de Jesus, aqueles que eram curados chamavam mais pessoas e iam atrás de Jesus, de certo tinha uma multidão atrás de Jesus durante todo o dia. Acho que da hora que ele acordava até a hora que ele dormia, ele tinha pessoas atrás dele querendo ser abençoadas, querendo ouvir a sua palavra. E não está na Bíblia, mas acredito que se Jesus tivesse uma casa fixa, né? Porque Jesus ficou, ele mesmo disse que ele não tinha casa, ele estava hospedado sempre na casa dos irmãos que o recebiam, né? A gente vê ele sendo hospedado em algumas casas. Se ele tivesse uma casa fixa, talvez teria uma peregrinação todos os dias de manhã lá na casa dele. E algumas pessoas iam dormir na fila, vender a senha para quem quisesse no outro dia receber a oração. Então seria assim. Mas Jesus, ele esteve orando a despeito de todas as atribuições que ele tinha, de tudo aquilo que ele precisava fazer, ele tirava tempo para orar. Então, está claro para cada um de nós
que deveria estar entre as tarefas mais importantes, né, entre as nossas prioridades da nossa vida, a oração. Mas sabendo disso, por que você, e aí eu me incluo, não colocamos a nossa oração ou a oração como prioridade? Está tão claro assim, a Bíblia mostra tão claramente a importância da oração e da sua eficácia, né? E da tão honrosa tarefa, né? Essa disciplina espiritual. Por que a gente não ora? Por que a gente é tão negligente com a oração? A nossa tendência é deixar para depois, a nossa tendência é orar o mínimo possível, a nossa tendência é procrastinar, deixar para depois. E aí a gente deixa essa oração tão importante para depois. Às vezes, até pessoas revestidas de autoridade, né, na casa de Deus, em todos os níveis, elas deixam essa parte tão fundamental da vida cristã, ou da vida de cada um de nós, para trás, para depois. Porque se a gente insiste em não cultivar uma vida de oração, né, já que através dela podemos acessar uma fonte inesgotável de bênção, por que a gente insiste em não cultivar isso? Existe uma fonte inesgotável, e nós deixamos essa fonte para depois. Existe um homem chamado Richard Newton, ele disse o seguinte: a causa principal da minha pobreza e da minha esterilidade espiritual é devida a uma negligência injustificável de oração. Posso escrever, ler, conversar ou ouvir com prontidão, mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas, e é do mais espiritual dos deveres que o meu coração carnal está mais pronto para fugir. Tão verdade isso, né? O nosso coração está tão pronto a fugir da oração, está tão pronto, e a gente pode ver isso quando a gente se reúne para orar. Como o número é pequeno, como às vezes vai, talvez no coração de alguns, orar talvez não é para mim, estar naquela reunião de oração talvez não seja para mim, seja para o líder, seja para o pastor, seja para o líder de célula, seja para o voluntário, seja para a mãe ou para outro alguém, menos para mim. Mentira do diabo, mentira do inimigo. A oração é onde podemos ter o nosso momento de intimidade com o Pai, o nosso momento de nos relacionarmos. Que privilégio! Temos livre acesso ao Criador de todas as coisas, aquele que fez o universo, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que tem toda a inteligência, aquele que tem tudo o que precisamos, e tão somente negligenciamos a oração. Alguém disse que eu toco o céu quando os meus joelhos tocam o chão. É o caminho mais fácil, o caminho mais próximo para chegarmos ao céu, acessarmos o trono da graça através da oração. Já nos foi demonstrado que orar é conectar o altar com o trono, a nossa fraqueza humana com a onipotência divina. A gente já entendeu que orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins, que cria, sustenta e governa o universo. Eu vi uma ilustração sobre oração certa vez, que todas as vezes que eu quero não orar, eu me lembro dessa ilustração. Quando você acorda, imagine que Deus está ansioso para falar com você, para ter intimidade. Deus te criou, Ele te formou, Ele fez dessa maneirazinha que você é aí, com as suas características, com o seu jeito de ser, com as suas características físicas, emocionais. Ele sabe o jeito que você é, e Ele quer ter relacionamento com você, que é filho e filho amado. Deus te ama, precisamos entender isso. Deus te ama independente do que somos ou que fazemos. Ele reprova quando erramos,
mas Ele nos ama independentemente disso. Deus é amor. E Ele já demonstrou o seu amor entregando o seu Filho por cada um de nós. E eu preciso correr. Então, Deus, quando você acorda, quer ter esse relacionamento, quer falar com você. E às vezes você acorda correndo, e aí fala, Deus abençoa o meu dia, e sai correndo, e aí começa o seu dia, vai trabalhar, vai estudar, chega na hora do almoço, Deus fala, quem sabe agora meu filho vai tirar um tempo para se relacionar comigo. E aí você olha para a refeição e diz, obrigado Senhor, obrigado por essa refeição, eu te agradeço em nome de Jesus, e come, e dali sai para continuar o seu dia. E aí você passa a tarde trabalhando, ou estudando, ou nas suas atividades, na sua correria, e aí chega a noite, você chega em casa e tenta acalmar, e aí vem a janta, e você janta, toma aquele banho, e aí você quer relaxar um pouquinho, e Deus fala, quem sabe agora, e aí você deita na cama, e faz aquela oração, Deus, obrigado pelo meu dia, abençoa a minha noite de sono, em nome de Jesus, amém. E Deus ansioso para ter um momento de relacionamento, de intimidade com você. O nosso Deus é um Deus relacional, Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade. Então não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois já lemos aqui que os efeitos da súplica do justo é algo poderoso e eficaz. Pela oração, situações humanamente irremediáveis são resolvidas. Pela oração, questões envolvendo legislação, autoridades alfandegárias são resolvidas. O pastor Luiz Carlos deu testemunho dele de manhã, que uma vez quando ele foi viajar para a Coreia para conhecer a igreja do pastor Paul Yong-Shu, quando chegou em São Paulo, ele não conseguiu visto para entrar no Canadá, de forma que ele não poderia ir para o Canadá, que é onde o voo parava, né, onde haveria uma conexão. E aí ele disse que ligou para a pastora, ligou para a igreja, ligou para os discípulos dele, e ele passou lá uma boa parte da madrugada orando, e discípulos aqui também orando. Então, humanamente impossível, ele não podia andar, aquela autoridade disse que ele não poderia entrar naquele país, mas pela manhã, aquilo que a autoridade disse, né, caiu por terra e ele pôde ir, e ele pôde então viajar, passar pelo Canadá e seguir para a Coreia. A oração faz isso, a oração quebra muralhas, a oração quebra cadeias, a oração traz à existência aquilo que não existe. Às vezes questões envolvendo doenças graves, Deus muda circunstâncias. Problemas familiares, causas trabalhistas. Eu lembro assim que eu me converti, para quem não sabe, eu tinha outro irmão, hoje eu só tenho um, o nome dele era Eduardo, ele tinha síndrome de Down e faleceu aos 33 anos. E ele faleceu em casa, na cama dele, um problema de coração, ele deu um ataque do coração, faleceu ali. E naqueles dias estava acontecendo uma greve da Polícia Civil, e se o corpo dele fosse levado lá para o IML, por causa dessa greve, poderia demorar vários dias para o corpo ser liberado para a gente poder enterrar. E aí eu fui para o hospital e lá estive orando. E aí eu ia conversar com o médico, porque o nosso interesse era que algum médico fosse lá, testasse a morte, para que desse o laudo para que a funerária pudesse levar e fazer o embalsamamento, para que pudéssemos fazer o enterro à tarde. Eu fui para o hospital e conversei com diversas pessoas, mas sempre que eu estava aguardando conversar com o diretor, com o médico, eu estava em espírito de oração. Que ali, durante uma certa parte da manhã, eu estive ali, orando e conversando com algumas pessoas. Deus levantou pessoas lá dentro para me ajudar, para levar em sala do diretor, de médico, conversar com um, com outro. Mas a determinado ponto, parecia que não ia acontecer mais. Veio uma senhora, estava sentada num banco, eu sentei num banco para esperar. Ela veio de lá e falou assim para mim, você é crente? Aí eu falei assim, sou, graças a Deus, converti esses dias. Ela falou, olha, Deus está te dizendo que aquilo que você pediu, Ele já resolveu. Já está tudo certo. E eu falei, amém, glória a Deus. Ela continuou, sentou lá no lugar dela. Em seguida, meu primo precisou falar com a minha casa, ligou, meu irmão falou, olha, já conseguimos resolver tudo, já está tudo resolvido, o corpo já está sendo levado para a funerária para resolver, a gente conseguir enterrar à tarde. Naquele momento era aquilo que eu precisava.
E o que você precisa nesse momento, qual é a sua necessidade, qual é a angústia do seu coração, você precisa colocar isso diante de Deus. Então a gente pode citar muitos exemplos na Bíblia. Ana orou, era estéril, teve filhos. O rei Ezequias derrotou o exército da Síria. Esse mesmo rei Ezequias esteve doente, o profeta vai visitá-lo, o profeta avisa para ele, olha, você precisa resolver os problemas, arrumar a sua casa aí, ajeita a sua casa, resolve seus problemas, porque você vai ser levado dessa enfermidade. A Bíblia fala que ele se curvou para o lado e começou a orar. Antes do profeta chegar no portão, Deus mandou o profeta voltar, o profeta voltou e deu mais 15 anos para ele de vida. Então a oração, ela aciona o braço de Deus em seu favor, em nosso favor. Pela oração, as muitas e ricas, preciosas promessas de Deus, né? Elas são apropriadas, nós tomamos posse. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe. Do contrário, as bênçãos ficam retidas lá nas regiões celestes, lá no céu, e não sobe ao trono, né? Nós não recebemos essas promessas, elas não são cumpridas, quando o povo de Deus não ergue a sua voz para orar. Pela oração, nós nos apropriamos das promessas divinas. É como um grande mercado, um grande shopping, tudo disponível, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, todas as promessas estão ali, e nós acessamos através da oração. Eu acho que se tivesse um comércio dessa forma aqui na terra, onde todo mundo tivesse disponibilidade de ir lá e pegar aquilo que precisasse, teria uma fila muito grande. E nós temos isso nas regiões celestes. Acessamos através da oração, não precisa pegar fila, de casa mesmo, onde estamos, deitados, em pé, de joelhos, sentados, acessamos as ricas bênçãos, as promessas do nosso Deus. Jesus orava, os primeiros cristãos oravam. Aí nós vamos ver então, e meditar em nossas vidas, e essa é uma reflexão, por que você não ora? Não precisa responder, uma pergunta retórica, né? Então você já conhece a teoria, né, sobre o mandamento, o poder, a eficácia da oração. Mas nós precisamos buscar esse upgrade, fazer um upgrade do nosso estilo de vida, o nosso estilo de oração. Nós não estamos terminando ainda, mas eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar, fazendo as nossas resoluções com Deus, a respeito da oração. Entendemos que precisamos da oração, sem ela não podemos viver. Mas precisamos ter uma oração diferente. Precisamos ser melhor. Precisamos ser melhor hoje do que fomos ontem. Precisamos dar um valor maior. Eu queria te convidar a fazer compromissos com Deus. Faça as suas resoluções aí. Talvez esses compromissos deveriam já estar anotados lá no seu folhetinho do seu projeto, daquilo que você quer profetizar, projetar para esse ano de 2021. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos que nada podemos fazer, nada somos, senão pela Tua misericórdia e graça. Tudo que temos recebido vem do Senhor, a vida, o sopro de vida, a família, os bens, a saúde. Nos ajuda, Deus, a entender no íntimo, no mais profundo, o que o Senhor quer de nós, Pai, da nossa vida de oração. É certo que precisamos melhorar, Deus. Senhor, revela a cada um aqui a direção. Esse é lugar de direção, a Tua casa.
A tua casa que é chamada de casa de oração. Faça as suas resoluções com Deus. Diga qual vai ser o horário, quanto tempo, o lugar. Reconheça que tem falhado. Peça perdão. Senhor, nós estamos aqui na dependência total do Teu Espírito. Queremos Te agradar o Teu coração. Queremos cumprir o Teu propósito, Senhor. Queremos ser revelados, Deus amado, querido, dos Teus mistérios, dos mistérios da Tua palavra. Queremos ser um canal de bênção neste tempo, na nossa geração, onde estamos plantados. Mas precisamos de mais intimidade com o Senhor. Precisamos ser mais íntimos. Precisamos ser mais próximos. Queremos mais, Senhor. Não nos deixa no raso. Leva-nos mais profundo. Leva-nos ao mais profundo, Senhor. Queremos mergulhar na Tua graça, ó Pai. Queremos mergulhar em Ti. Queremos discernir a Tua voz, Senhor, dentre tantas vozes que falam neste mundo. Queremos reconhecer a Tua voz. Queremos reconhecer a Tua voz, Senhor. Queremos Te reconhecer, ó Pai. Nos ajuda a ser mais íntimos, Senhor. Tira de nós toda barreira, toda fortaleza, toda mentira que o inimigo um dia tentou colocar em nós, Deus. Queremos ser livres para Te adorar, livres para Te buscar, livres para conhecer, ó Deus amado e querido, o Teu propósito. Livres para obedecer, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada um aqui, Senhor, a fazer resoluções com o Senhor nessa noite, a fazerem compromissos com o Senhor a respeito da oração, Pai. Ajuda a Tua igreja, Senhor, aqui reunida neste lugar. Ajuda a Tua igreja aqui reunida neste lugar, Senhor, a Te acessar através da oração. Oh, Pai, é o que precisamos. Achamos que precisamos de tantas coisas, ó Pai, mas é mentira, nós precisamos é do Senhor. Nós precisamos é do Senhor, Deus. Nós precisamos é do Senhor, Deus. Vem sobre nós, nos revela, Pai. É o Teu Espírito Santo que convence, então nos convence aqui, Pai. Nos convence aqui, Senhor. Nos convence aqui nessa noite, Deus. Convence a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se um minuto. Ainda quero falar de forma prática. Como você conduzir essa sua vida de oração, esse seu tempo. Então, baseado na prática da oração da igreja primitiva, vamos ver o que a gente precisa fazer para começar a trilhar, né, para começar a trilhar esse novo tempo, né, dessa nova vida de oração, desse tempo que você falou agora que quer com o Senhor, para esses novos compromissos. Para orar, irmãos, é importante você separar um lugar para a sua prática de oração. Você precisa ter o seu cantinho. Era um desejo que a gente tinha lá em casa, a gente não tinha um cômodo especial para isso. E nesse ano passado Deus nos abençoou com um cômodo especial. E aí a gente pode entrar lá, aí tem um computador, tem um sonzinho, a gente pode entrar, tranca a porta, tem um banheiro que a gente pode acessar. E aí a gente tem total tranquilidade ali para orar, para acessar a Deus. E esse lugar é muito importante. Se a gente não tem um compromisso de oração, a gente não vai ter um lugar de oração também. É como se você não tem um compromisso em praticar esporte, você não vai ter equipamento esportivo na sua casa. Lugares são importantes, né, porque eles foram feitos antes das pessoas. O nosso pastor Luiz Carlos tem repetido muito isso aqui. Jesus ensina o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai
que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Lucas 5,16, né, diz que Jesus procurava lugares desertos para orar sozinho. O lugar é importante. Separe o seu lugar, o seu cantinho de oração. De repente você não tem um cômodo especial, mas separe aquele lugar, naquele horário, onde vai ter menos gente, vai ter menos bagunça, que você possa fechar a porta para a sua oração. Separe na sua agenda, 2, um horário específico para a prática da sua oração. Eu gosto de orar no horário que eu acordo. Graças a Deus eu não tenho muito sono, eu acordo bem cedo, e antes de começar tudo, lá em casa a Fabiana às vezes nem acordou ainda, o Felipe e o Lucas, mas quando eu acordo eu gosto de ir para o meu lugar de oração. Porque eu sei, se as coisas do dia vierem, elas vão me roubar o tempo, e o dia eu vou ter os compromissos ali, e eles vão me atrapalhar. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é naquele horário que eu acordo, eu vou lá para o meu quarto, saio da minha cama e vou lá. Não tem problema algum eu orar na minha cama, mas eu gosto de sair agora e ir lá orar no meu lugarzinho secreto. Daniel, lá em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 10, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O horário de Daniel, irmãos, orar era de manhã, ao meio-dia e à noite. 3 vezes ao dia. Ele tinha um horário, ele tinha um compromisso. E a gente ter compromissos com horários é importante para a gente criar a nossa rotina. O nosso corpo não quer, o nosso corpo quer fugir, o nosso corpo parece que quer uma liberdade, fugir para algum lugar, mas nós devemos parar ali. Vencer através da oração, através do nosso sacrifício. Muitas vezes não é fácil. O pastor Eibe, né? Pastor Eibe disse que uma vez ele foi orar lá em Santarém. Quem foi lá em Santarém sabe que é muito quente. E ele falou que entrou num quartinho para orar, e ele orava e suava, e ele orava e suava, e ele falou: rapaz, eu acho que esse povo de Santarém se converte tanto, porque se aqui é quente, diz que o inferno é mais quente ainda, então tem que orar mesmo para não ir para o inferno. Então ele sabia que a oração, independente de todas as circunstâncias, é importante. Ele sabe disso e nos ensinou falando para a gente lá. 3, estabeleça um período de tempo para se dedicar à prática da oração. Eu tenho uma vantagem que às vezes eu não preciso nem escutar o horário, que eu olhar no relógio para saber quanto tempo eu orei, e para saber quanto tempo eu estou ali no quarto. Da minha casa dá para escutar o sino de uma igreja que tem lá no setor oeste. Sei quem mora no setor oeste aí escuta o sino toca de hora em hora, então eu sei o horário que eu comecei, eu sei quanto tempo de oração, sem eu precisar olhar nada, sem eu precisar olhar nem no relógio, eu sei quanto tempo eu já orei ali, quanto tempo foi a minha oração. Mas é importante que você defina o seu horário. Você não vai começar orando, se você não tem uma prática, uma disciplina espiritual, orando 1 hora, 2 horas. Mas você pode começar, e aos poucos ir melhorando. Faça um cronograma, na primeira semana orar tantos minutos, na segunda semana ir aumentando. Daqui a pouco você vai conseguir orar e vai melhorar o seu tempo de oração, o seu devocional, orando mais e mais. Então, perseverai em oração, velando nela com ações de graças, algumas versões, Colossenses 4:2. Nós precisamos orar e velar pela nossa oração. E aí vem o tópico 4 que diz: na prática da oração, tenha certeza que você será atendido. Deus não está com a mão mirrada, Deus não está com os braços para trás, do contrário, a Bíblia fala que Ele está de braços abertos, com a mão aberta para nos entregar. Se creem, receberão tudo o que pedirem em oração, Mateus 21:22. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Existe uma bênção para aqueles que buscam a Deus. Ele tem uma bênção para te entregar, Ele tem uma bênção para entregar àquele que ora.
E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. 5. Combine a prática da oração com a prática do jejum. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 13 foi a palavra da semana retrasada da nossa célula. Nós temos aqui na igreja algumas disciplinas espirituais de oração e de jejum. A exemplo daquilo que fazemos todas as quartas-feiras. Quartas-feiras nós temos a nossa oração no Instagram. É pelo Instagram, porque é mais fácil do que você sair da sua casa. Para algumas mulheres, para algumas pessoas que trabalham, é mais fácil estar em casa, orando ali onde está, do que vir aqui para a igreja. Nós temos outras orações, como a vigília, que fazemos uma vez por mês aqui, que é aqui na igreja. Mas a nossa oração de 6h15, nós começamos então, acordamos 6 horas, e aí, 6 horas, até durante essas 6 horas, nós fazemos um jejum, apresentamos diante de Deus o nosso jejum, o nosso sacrifício. E ele não deve ser o único na nossa vida cristã, devemos ter os nossos propósitos, ele não pode ser o único jejum que fazemos, mas esse jejum fazemos como igreja, e daí a importância de nos unirmos nesse propósito. Então oramos e jejuamos nesse horário. A gente ora durante 45 minutos ali, menos de 1 hora, passa bem rapidinho. Mas de uma igreja, o pastor estava calculando aqui, por volta de 400 pessoas que somos. Essa semana haviam 17 pessoas na oração. É um número muito pequeno. Se pensarmos que a oração é importante, precisamos orar e nos fazemos um com a igreja quando oramos. 6. Aprenda sempre sobre a prática da oração. À medida que andamos, à medida que amadurecemos, à medida que andamos, precisamos amadurecer. Precisamos ler, aprender sobre oração, ler livros que falam sobre oração. A oração precisa ser importante, precisa estar na nossa lista de livros do nosso ano. Ler, aprender sobre a oração. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, os seus discípulos lhe pediram, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam, que aí ele dá um modelo de nossa oração, a oração que chamamos da oração do Pai Nosso. Essa aqui está em Lucas 11, verso 1 e 2. Então está claro nesse texto, que a dinâmica para aprender a orar é: aprenda a orar com quem ora, esteja com pessoas que estão orando. Aprenda a orar orando, então ore, se disponha a orar, a falar com Deus. E aprenda a orar ensinando outros a orarem. É tão fantástica a nossa caminhada com Deus, que nós, aquilo que recebemos, somos convidados a entregar também a outras pessoas. 7. Inclua a agenda de oração da igreja, a sua agenda pessoal de oração. Então, a oração é da igreja, ou seja, ela é sua porque você é igreja. Então, tem oração da igreja todas as quartas-feiras às 6h15. Então, se você é a igreja, essa oração é sua. Em Atos 3, Pedro foi às 3 horas da tarde para orar, porque era aquele horário específico que havia oração no templo. Então, nós temos oração uma vez por mês aqui na nossa vigília. Nós temos a oração que a nossa área faz, a nossa célula faz, o nosso relógio de oração, de 12 horas no sábado. Essa semana vai estar se organizando aí, essas 12 horas do sábado também. E aí quando divide cada parte responsável por cada área, você vai orar um tempo muito pequeno dessas 12 horas, mas não esteja fora disso, faça parte. Então essas orações coletivas, elas são de muita importância para cada um de nós e também para a vida da igreja. O texto diz que todos estavam juntos. Então, quando estavam juntos em orações, quando estamos juntos, grandes coisas podem acontecer.
Jesus, ele poderia ter chamado a casa de Deus de muitos outros nomes, né, quando ele esteve lá no templo de oração. Casa de missões, casa de discipulado, mas ele chamou de casa de oração. É o único nome que Jesus deu para a casa de seu pai, para esse lugar, casa de oração. Mateus 21, 13 diz: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração. Então, quem é a casa de Deus? Quem é essa casa de oração aqui? Eu e você. Deus escolheu morar em você. Você é essa casa de oração. Eu e você somos essa casa de oração. Você é a casa de Deus. Você é a casa de oração. Durante essa semana, o pastor Luiz Carlos está organizando a nossa rede de oração. Todo mundo aqui vai ser convidado por alguém, e essa pessoa será responsável por te lembrar das orações, por lembrar você dos horários que você vai orar, lembrar você dessas orações que nós temos aqui na igreja, né? A oração de quarta-feira, a vigília no sábado, a vigília na última sexta-feira do mês, a oração de 12 horas no sábado. Então essa pessoa vai ser responsável por você, vai ser o seu parceiro de oração. O pastor Luiz Carlos escolheu 7 pessoas, essas pessoas vão escolher mais 5 pessoas que estarão responsáveis, e essas pessoas vão escolher cada uma mais 2 pessoas, e essas 2 pessoas vão escolher cada uma mais uma pessoa, de forma que toda a igreja estará sendo lembrada dos nossos momentos de oração. Nessa primeira semana, talvez a gente não chegue em você ainda, mas nós temos um cronograma para que todos sejam alcançados por essa rede de oração. Então faça parte, faça esses compromissos, né? O compromisso vai ser de estar no jejum, estar nas orações, de lembrar o outro, de mandar uma mensagem antes, ligar para acordar se for necessário. Esse vai ser os compromissos. E participar, obviamente, dessas orações, né? Então, nós queremos orar, e encerrando essa nossa palavra de hoje, orar, enviando você para esse tempo, para esse novo tempo de oração, para esse tempo que Deus tem preparado para você em especial. Vamos ficar de pé? Vamos orar? A oração é a chave dos céus. Vamos tocar o nosso Deus. Senhor, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo aqui. Nós entendemos, ó Deus, sobre a oração, a sua importância. É quando nos achegamos ao Senhor, nos conectamos ao trono da sua maravilhosa graça. E por isso, Senhor, nós como igreja reunidos aqui, fazemos esse compromisso de oração. Queremos, ó Pai, ser chamados de homens de oração. Segundo o seu gênero aí, diga: eu sou um homem de oração. Você que é mulher, diga: eu sou uma mulher de oração. Eu faço, Senhor, com o Senhor esse compromisso. Eu quero ser aquele que ora. Eu quero ser chamado homem de oração. Eu quero tocar o Senhor, eu quero ser ouvido pelo Senhor. Eu quero ouvir os teus feitos, testemunhar os teus feitos, as tuas maravilhas, os teus milagres aqui. Eu quero ser aquele que valoriza a oração, aquele que ora, aquele que rompe, aquele que quebra barreiras, aquele que traz a existência a partir da oração. Senhor, abençoa a tua igreja aqui reunida, abençoa o teu povo, Senhor, que cada um possa durante essa semana, nos próximos dias, Senhor, a partir de hoje, nessa semana que se inicia, ter um tempo diferente de oração, que cada um não veja a oração mais da mesma forma, mas entenda o Senhor, entenda o propósito do Senhor nessa oração. Oh Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, bendizemos o teu nome aqui, bendizemos o teu nome, Senhor, nessa noite, glorificamos o teu nome aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz.
Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de conquista. Tenha experiências com o Senhor, que no seu momento de oração, algo poderoso do Senhor venha ser revelado para você. Tenha experiências com Deus. Seja abençoado, seja abençoador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda aquele que vive e reina, que é digno de todo louvor e toda adoração. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e te acompanhe em nome de Jesus. Amém.